Então, doutor Fábio, se apresente pra gente te conhecer. Meu nome é Fábio, sou médico infectologista. Eu trabalho aqui em São Paulo, no HC, no Hospital das Clínicas, e eu faço parte de uma equipe maravilhosa que é a equipe de pesquisa clínica, que em São Paulo é um dos centros que é responsável pelo desenvolvimento dessa pesquisa, que é o HPTN 083, que é a PrEP injetável, né? Que é tentar avaliar a não inferioridade, a eficácia do cabotegravir como um medicamento injetável intramuscular que não seja inferior à PrEP que a gente já conhece, desde 2015. Né? Para quem não conhece PrEP ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre a PrEP, depois sobre a PrEP injetável e depois a gente fala aonde buscar a PrEP injetável. Então, vamos lá. O que é a PrEP, doutor Fábio? Então, a PrEP é um mecanismo biomédico, né, um farmacológico, para prevenir o HIV. A gente sabe que o principal meio de prevenção é a camisinha, preservativo, que diminui a taxa de infecção por outras infecções sexualmente transmissíveis. E a PrEP é mais um mecanismo, é mais uma forma que se ajuntar, que se aglutina com outros métodos para evitar a infecção. É interessante saber que a PrEP começou mais ou menos em 2012, foi uma coisa que teve muita gente que ia contra isso dentro da comunidade científica, achava que, para quem investir, fazer medicação, ou até mesmo chegar nessa população vulnerável que a gente já tem a camisinha, né? Sim. E daí, 2002, 2013, esse profissional que eu acho que é muito visionário, Jean-Michel Molina, no centro da França, ele conseguiu articular recursos públicos da França e do Canadá para focalizar a atenção à população vulnerável. Naquela época, mais ou menos, eles viviam que a gente vive de uma forma um pouco menos grave, com o aumento do caso de infecção HIV em certas populações que iam para festas, que faziam sexo sem preservativo, populações que tinham acesso à informação, mas que por N motivos não conseguiam acessar a camisinha. Então, é uma população que já era alvo de muito preconceito por ser homossexual, por ter relação com homem, às vezes por fazer parte de comunidades que ainda continuam meio que à margem. E aí ele conseguiu colocar recurso público no desenvolvimento dessa forma de entregar a medicação, de fornecer comprimido, e não só isso, mas criar centros específicos para que essas pessoas fossem atendidas, tivessem acompanhamento psicológico, testagem, avaliação de risco, aumentando a consciência da saúde dessas pessoas. E isso provou-se em algum tempo que podia mudar a prevalência e incidência de HIV nos países que adotavam essa política. Então, foi muito emocionante ver que isso é recente e que isso tem um impacto em saúde pública, assim como a camisinha, o tratamento antirretroviral. Então, a PrEP é um comprimido por dia, que é um remédio que já é desenvolvido para o HIV, para tratar o HIV, só que a gente dá essa medicação para as pessoas que têm alguma vulnerabilidade, que não conseguem usar o preservativo ou que não querem. E isso diminui a taxa de infecção, diminui o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Então, é mais uma estratégia medicamentosa para evitar a contaminação. Certo. E me diz uma coisa, a PrEP, tá? Hoje ela é para os grupos, os chamados, os extintos, ou que os ativistas vão matar se eu falar isso, os grupos de risco, Aham. que eram para pessoas HSHs, ou seja, homens que fazem sexo com outros homens, travestis e transexuais, que têm uma vulnerabilidade maior à infecção, para usuários de drogas e Uhum. profissionais da saúde também, né? Podem usar. Mas, profissional de sexo. Então são esse perfil de pessoas que podem usar PrEP, isso? Sim, na verdade a PrEP, todo mundo que se sentir vulnerável em algum momento tem indicação, né? Sim. Por isso que é importante a gente ter acesso às populações. O que a gente vê no Brasil hoje é uma grande heterogeneidade de infecção. A gente tem um número de casos muito concentrado em certas populações. Certo. Isso indica que para a gente a HIV, a AIDS, é uma questão muito socialmente vinculada, né? Então a gente vê que a prevalência de
de HIV em homens que fazem sexo com homens ainda é muito alta e está aumentando. Talvez porque a gente tenha problemas de acessar a população, políticas que não são tão eficazes, população trans, travesti, enorme, né? Uma taxa de infecção que aumenta. E essas pessoas, às vezes, muitas vezes elas têm dificuldade de acesso ao centro de saúde e muitas vezes a própria centro de saúde não está preparado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que acessar. Então, PrEP é para quem se sente vulnerável, sem rótulo. Tá, ok. Então, exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço sexo e eu não consigo usar o preservativo. Heterossexual, posso usar, posso solicitar a PrEP ou é impossível? Sim. Posso? Não, sim, com certeza, com certeza. O médico que vai fazer a avaliação, porque a PrEP é disponível no serviço de saúde, no SUS, ele vai avaliar se você tem algum critério de exclusão. Às vezes a pessoa não pode usar a PrEP por uma questão médica, por uma intolerância, por X, é raro. Mas se ele identifica algum grau de vulnerabilidade, algum grau de você se expor, aí está indicado. Isso é muito mais tênue e fluido do que a gente imagina. Às vezes a pessoa está deprimida ou tem uma adição, tem uma dificuldade, uma relação que às vezes é até tóxica e não usa preservativo. Então é muito tênue isso. Não tem como pôr a PrEP. Eu acho que todo mundo alguma vez na vida vai estar suscetível e sensível a isso. Então, estou botando exemplos aqui porque a gente só vê a questão da PrEP. Quando a gente vai falar em PrEP, as pessoas falam HSH, trans, travesti, mulheres prostitutas, né? Que a gente Profissional do nunca fala sexo, dos homens que também fazem programa. A gente sempre se refere às prostitutas, então a gente não vê isso como pessoas que fazem, pessoas que fazem programa. A gente sempre se refere a ela. Então, eu sou baladeiro, não consigo usar o preservativo de jeito nenhum. Sou heterossexual, eu posso fazer uso. Eu tô frisando isso porque é uma informação muito importante. Sim, claro, claro. Eu posso fazer a solicitação e tentar usar a PrEP. É isso. Pode, se você tiver um grau de vulnerabilidade, se você tem exposição, se você tem uma dificuldade de aderir ao preservativo ou alguma questão que te coloque em vulnerabilidade com relação à infecção pelo HIV, e é importante frisar que não é só a PrEP, né, que não é só tomar o comprimido. É importante que a pessoa seja testada, é importante que a pessoa tenha acesso ao tratamento, é importante que ela tenha avaliação de outras possíveis infecções que aumentam a chance de contrair o HIV, Sim. um herpes, uma sífilis, até mesmo as hepatites virais. Então, assim, é um segmento, né? A gente não pode pensar a prevenção como exclusivamente a PrEP, Sim. mas sim combinada com outras políticas e com outras formas de intervir na saúde do indivíduo. Né? Certo. E exemplo, eu fui no sistema de saúde e cheguei lá e disse, ó, sou pegador, saio na balada, pego geral e não gosto de usar preservativo. Não tem alergia, broxo se eu uso o preservativo. Uhum. Eles vão fazer o acesso à PrEP, porque eu sei que demora um tempinho, né? Mas as pessoas, elas estão prontas para atender as pessoas que se acham vulneráveis ou não está ainda pronto o sistema de saúde para isso? Acho que varia muito, né? Heterogêneo. A PrEP é inicialmente liberada não em qualquer centro de saúde, né? Por enquanto a gente não tem disponibilidade da PrEP, não são todos os médicos que conseguem prescrever. Uhum. Eles podem até prescrever, mas não é todo lugar que vai disponibilizar a PrEP. Aqui em São Paulo a gente tem os CRTs, as unidades associadas a centro de saúde, de universidade, que são centros de referência de treinamento, que são lugares que o infectologista avalia, na primeira consulta, a pessoa que está a fim de tomar a PrEP, faz a avaliação, pede os exames e prescreve, né? Nem todo lugar é assim, né? A gente sabe que tem lugares que as pessoas, o centro de saúde é menos estruturado, mas é importante que as pessoas que queiram tentem buscar junto à Secretaria de Saúde da região delas, ou buscando pelo Google, tem os CRTs onde você pode buscar a PrEP, onde ela está disponível, mas ela já é, dentro do programa do Ministério da Saúde, um pilar da prevenção combinada. Então, todo mundo é para ter acesso. A gente sabe que tem muita demanda, muita gente que está na fila esperando, e depende muito da região que essa pessoa vai buscar.
Alguns lugares na zona leste de São Paulo têm mais facilidade, outros na zona central estão mais lotados. Mas qualquer pessoa que se sentir vulnerável pode procurar um centro de saúde que tem essa especialidade, próximo da casa dela, e fazer o pedido, a entrada. E como que funciona a PrEP? Ela, tu, tipo assim, eu decidi, agora eu vou conseguir a PrEP. Eu vou tomar ela sempre, todos os dias, posso falhar se eu tomar, tipo, tomar uma vez, uma semana sim, a outra não. Como que funciona isso? Uhum. Inicialmente, buscou-se duas formas, né? A gente conhecia que a PEP, a profilaxia pós-exposição, ela era muito eficaz quando a gente tomava direitinho todo dia, Sim, por 28 dias. Então, você tinha uma relação desprotegida, você não estava em PrEP, você procurou o infectologista, ele te prescreveu uma medicação pós. Nesse momento, a gente via que as pessoas tinham mais segurança em não contrair o HIV quando elas tomavam muito direitinho o remédio, sim, todo dia, sem falhar. E isso é uma coisa que a gente vê no paciente que é infectado crônico. Se ele toma todo dia sem falhar, ele vai ter uma melhor resposta imune, menos vírus, vai ser melhor para ele. sim. A PrEP é igual. A gente tem que garantir um nível no plasma, no sangue, bom, constante, que a pessoa, se entrar em contato com o vírus, ela não vai ter chance desse vírus se replicar ou entrar na célula. Certo, Então, a PrEP, hoje em dia no Brasil, a única forma que a gente consegue prescrever é todo dia. entendi. Se ela, enquanto ela tiver com vulnerabilidade, né? Certo. Então, e outra coisa, e vamos dizer assim, tá? Eu sei que é estranha a pergunta, mas sempre tem esse tipo de pergunta. Faço a PrEP e, tipo assim, mesmo assim, transei sem camisinha e fiquei com medo e quero fazer a PEP também. Há necessidade disso? Não, se você faz a PrEP direito, né? Na verdade, já está incluso no pensamento, no raciocínio da PrEP, que você pode se expor, né? Pode ter uma exposição de risco. Você já está com nível plasmático, nível sérico, nível no sangue do remédio, então você não precisa fazer uma PEP. Se você está bem aderido à PrEP. Tá. E agora, doutor, aproveitando o gancho da PEP, tá? Ah, vivo com HIV. Vivo com HIV e transei sem camisinha. Eu devo fazer a PEP? Eu posso fazer a PrEP? É dúvida que vem para mim e a gente vai Uhum. agora responder. A coisa mais importante para quem vive com HIV, que vai diminuir chance de inflamação, de infecção e evitar a transmissão é tratar. Se você tem um diagnóstico de HIV, você tem que estar sob tratamento. Certo. Se você está sob tratamento, teoricamente você está prevenido, você também está prevenido contra outro tipo viral. Então, assim, se você está tratando, você não precisa fazer PrEP. Mas todo paciente HIV tem que estar sob tratamento, que, como a gente sabe, também evita a transmissão. É um dos pilares da prevenção que diminui o risco de aumentar a incidência e prevalência, que tem impacto na saúde pública. Tratar todo mundo que tem HIV. Todas as pessoas que vivem com HIV, se tratadas, não transmitem. E isso diminui a chance de aumentar a epidemia. Show. Chegamos. Acho que a gente encerrou PrEP, né? Tem mais Se alguma? alguém tiver dúvida, A gente falou sobre como começou, a gente falou de como é o tratamento. Vamos lá, um review. Começou lá em 2012, certo? 2015 estava no Brasil, as pessoas começaram a utilizar. Pode ser solicitada por qualquer pessoa que seja vulnerável ao HIV. Não precisa ser necessariamente da gay ou profissional do sexo ou travesti. Procedimento. Quero iniciar a PrEP. Onde eu devo ir, doutor? depende da região, a pessoa vai procurar o centro de saúde ou o centro de referência e treinamento. Aqui em São Paulo, o CRTs, o CEAP do HC, a gente também faz a inclusão, mas dependendo do município, tem lugares específicos onde tem infectologista, centro de acolhimento para pessoas que vêm com HIV, mas tem centros responsáveis pela disponibilização da PrEP. Tá. Uma pergunta aqui que enviaram.
Depois de quantos dias após iniciar a PrEP posso abandonar o preservativo? Eu sei que tem uma diferença para PrEP, para sexo anal e vaginal, né? Uhum. Tô certo? É, Como que funciona? sim, sim. Na verdade, assim, a gente sabe que depende da prática de sexual, o risco de contaminação viral é maior, né? Aham. A gente sabe que para o sexo vaginal, a gente precisa esperar um pouco mais de tempo, em média 2 semanas a 20 dias. E para o 20 dias. sexo anal, 7 a 10 dias. Então, assim, tomando direito, é como um anticoncepcional. E também depende muito do tipo de prática que você tem. Então, Entendi. para sexo vaginal, 20 dias. 20 dias para o sexo vaginal e 7 dias para o anal? Não, desculpa. 7 a 10 dias. 7 a 10 7. dias. Então, 10 dias eu já quero transar sem camisinha, posso transar. Mas lembrando que tem as ISTs, né? Ah, Isso aumenta a chance, né? Se você tiver um HPV barra um herpes vírus e tiver um contato com infecção viral, a gente não sabe como isso vai se portar mesmo com a PrEP. sim. Você vai ter menos riscos de contaminação, mas esse tempo aí ele foi visto para pessoas que não tinham co-infecção com outros vírus, tá? Então a gente fala de 10 a 20 dias. Vou mandar uma pergunta aqui. Eu posso fazer uso da PrEP quantas vezes? Exemplo, dentro de um mês poderia tomar 2 vezes ou mais? O certo é todos os dias, né, doutora Fábio? Isso? O tempo que você pode usar continuamente a PrEP Isso, é como um tratamento. As pessoas que vêm com HIV, elas tomam todo dia. A gente acompanha se você tem algum efeito colateral. O certo. efeito colateral, para a gente, principalmente função renal, intolerância gástrica, mas isso a gente tem que acompanhar com exame laboratorial, né? O sexo oral é bem mais seguro, né? A gente sabe que o risco de transmissão do sexo oral ele é menor, mas também a gente tem que tomar cuidado com a prática garganta profunda, ejaculação na boca, tudo isso pode aumentar um pouco. Mas a gente considera também que é um risco menor que o vaginal e anal. Sim. Sobre sexo oral, só para a gente frisar, isso a gente falou em alguma live anterior. Se for fazer o sexo oral, evitar gozar na boca. Se gozar dentro da boca, evitar engolir. Então, mas há risco? Há risco. Então, tu reduz o risco. Ai, quer fazer oral? Faz oral sem a ejaculação. Quero fazer com a ejaculação? Beleza. Quer fazer? Faz, mas não engole. Que pelo menos tu reduz o risco. É pouco, mas isso acaba impactando. Não é, Fábio? Exato, exato. Ó, viu E, como eu sabia que alguém ia perguntar isso? Quem tem HIV pode usar PrEP? Tá ali nas perguntas. tá. Que a gente falou já, né? Aham. Na verdade, se você tem HIV, você está sob tratamento, que aí não faz sentido a PrEP, você não está entrando numa profilaxia. O tratamento já controla a replicação viral, e se você entrar em contato com outro tipo de vírus, a gente não tem nenhum vírus que é absurdo, que não, Certo. você está E a última protegido. coisa que eu acho que tá travando. Tá conseguindo me ouvir aí? Opa, fiz errado aqui. Voltei. Ah, último assunto sobre a PrEP normal é efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais? Tem. A gente sabe que algumas pessoas, talvez por padrão genético, geralmente tem um perfil de mulheres com peso mais baixo, mais magrinhas. Elas podem ter uma alteração da função renal, com perda de fósforo, cálcio, aumentando a chance de perder massa óssea ao longo prazo. Isso para as pessoas que vivem com HIV, que tomam o tenofovir, que é o remédio do PrEP, de uso contínuo. Mas isso é monitorizado. A gente colhe os exames, tanto que o interessante da PrEP é a gente fazer uma investigação sistemática de alteração de função renal, e junto com isso pesquisar outras ISTs que a gente se expõe, né? Então, a gente viu que com o projeto Hipergays, começo da PrEP na França, o número de casos de sífilis aumentou, né? Mas, na verdade, aumentou porque a gente na PrEP colhe exame de sífilis, colhe clamídia, ISTs, e avalia efeitos colaterais, efeitos indesejáveis, como alteração da função renal, perda de massa óssea.
né? Intolerância gástrica às vezes, mas tudo isso tem que ser individualizado. O médico vai avaliar o paciente durante a PrEP e com a evolução do tratamento. Show. Tem mais uma pergunta que chegou e eu acho que é legal responder. Ah, sou soropositivo e meu marido não é. Preciso fazer ele tomar a PrEP ou não há necessidade, já que eu estou indetectável há anos? Se você está indetectável há anos, você não transmite. Então, se o casal for realmente tiver uma relação monogâmica, você é indetectável, a gente pode aconselhar a PrEP em alguns casos que a pessoa não está indetectável há 6 meses, quando a pessoa tem um relacionamento aberto. Mas cada caso é um caso, né? A gente sabe quando a pessoa fala, eu estou indetectável, sou HIV, mas tem que avaliar bem a dinâmica do casal. Mas se ele está indetectável, mais de 6 meses, boa adesão ao medicamento, não falha, ele não transmite. Show. Legal. Essa é uma informação que a gente recebe bastante aqui na página, então eu ouço todos os dias. Se tem um relacionamento estável, não precisa usar PrEP, até porque a pessoa ela vai acabar sobrecarregando sistema imunológico e não há necessidade. Você está indetectável, tem um relacionamento que é estável e monogâmico, dá para usar o indetectável como método de prevenção, sim. Agora chegamos no assunto, doutor Fábio. Como que funciona essa PrEP injetável, doutor Fábio? Quando que ela Oi. vem? Que teste é esse? Como que funciona? Olha, um boa noite de Paris pra gente aí. Olha que a gente tá longe. Ah, olha, bom. Bom, a PrEP injetável, ela vem de encontro a novas ideias da farmacologia, né? A gente sabe que o medicamento por boca é uma coisa que é muito comum, mas tem outras possibilidades de entregar um remédio, né? Sabe? A gente vê, por exemplo, supositório, injeção intramuscular, subcutânea, tem até PET, né? Aqueles adesivos que você coloca na pele para entregar medicamento, fentanil, tal. E a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de tomar o remédio. Eu mesmo, o antibiótico, nunca completo os 7 dias, não consigo tomar. Então, para algumas pessoas que não conseguem, que têm dificuldade, que esquecem, ou que por uma questão não podem, né? As pessoas às vezes têm vergonha de mostrar que estão tomando, né? Tem uma questão social, tal. Então, entregar por outras formas é interessante. Então, começaram a fazer estudos para tratamento do HIV com medicamentos injetáveis, que é ótimo, né? E aí tem esse estudo fase 2 que usou o cabotegravir, que é um inibidor de integrase, que inibe a integração do DNA do vírus na célula, para pacientes que já estavam controlados. Então, você está tomando teu remedinho direitinho, está com carga viral indetectável, e aí você para de tomar o remédio para tomar a injeção. E uma injeção a cada 4 semanas. Outro grupo foi 8 semanas e eles ficaram indetectáveis. Então, assim, ao invés de tomar todo dia, pela manhã ou à noite, teu comprimido, você faz uma injeção. Bem, tem gente que não gosta de injeção, mas, pô, mudou muito, né? O cara tem um aplicativo dele, ó, tal dia você tem que ir na clínica tomar injeção, ou tem que ir na farmácia, ia lá e tomava. E começou a pensar, por que não fazer isso como uma forma de prevenção, né? Principalmente para as pessoas que a gente tem dificuldade de reter na rede básica, reter no serviço de saúde, que são a população mais vulnerável. Pessoas que trabalham com sexo, então mais periféricas, trans, travestis, que às vezes não conseguem chegar, não conseguem se sentir confortáveis, ou às vezes a gente não está preparado para atender eles. E são as pessoas nas quais a infecção aumenta mais, em São Paulo e no Brasil. Então, essas pessoas que a gente queria direcionar uma PrEP injetável. E aí a ideia do estudo da PTN 083 é de jovens trans, periféricos, sem acesso de saúde, que viessem para fazer essa pesquisa, porque ainda é uma pesquisa. A gente já tem a evidência da PrEP oral, o que a gente está propondo é uma comparação, uma PrEP por injeção é equivalente, é não inferior à PrEP por boca, que já é
garantida. Então, as pessoas vão no centro, elas são avaliadas pelo médico, pelo psicólogo, pelo farmacêutico, tem uma avaliação bem completa. Se tiver todos os exames de hepatite, exames de sangue, eletrocardiograma e o histórico pessoal permitir, eles entram nesse protocolo de estudo, que inicialmente é por boca, tomando o remédio placebo, que pode ser um remédio falso, e um remédio de verdade, que pode ser o Truvada ou o cabotegravir. E depois de 5 semanas passa por uma fase de injeção. E aí, cada vez que faz a injeção, tem uma visita para avaliar se teve alguma reação de dor, de inflamação, se sentiu bem, como está indo a saúde dessa pessoa, se ela está se expondo, se ela está bem da saúde mental, como é que está a vida social dela, como é que estão os exames de sangue. E aí, como é pesquisa, a gente vê várias vezes essa pessoa, que garante que ela tenha sempre um teste de HIV recente, sempre uma da sorologia de hepatite recente, e que seja vista de um ponto de vista global, né? Psicólogo, enfermeiro, médico, farmacêutico. E aí a gente quer provar que na verdade a gente tem uma eficácia parecida com a injeção e com o Prolido, né? Se isso se prova como no tratamento para HIV per se, a gente tem uma forma super mais eficaz, com menos risco de falha de aderência para inibir a transmissão do HIV, a infecção pelo HIV, né? Mas eu só friso que isso é um protocolo de pesquisa e a gente está trabalhando em cima disso, em vários Mas já centros é do uma mundo. pesquisa, já é um avanço. E tem a possibilidade, hoje a gente está falando de PrEP injetável, tá? Tem a possibilidade disso virar no futuro o tratamento das pessoas que vivem com HIV, exemplo, cada um mês, essa medicação ser inserida nas pessoas que vivem com HIV e se tornar um novo antirretroviral? Sim. É um dos objetivos desse estudo? O nosso estudo não é objetivo. Tem outros centros que fizeram antes esse estudo de fazer medicação injetável, como se fosse a vacina, fazer uma injeção a cada Certo. 4 ou 8 semanas, e são. Então, deixa eu ver. Tentando entender o processo aí, tá chegando umas perguntas, então acho que agora a gente começa a entrar mais nesse assunto. Mas eu tô adorando já conhecer tudo isso, né? Porque é um assunto totalmente novo que eu não conhecia nada. Então, tá super legal. Deixa eu ver aqui. Este método científico de maneira indutiva está em sua fase experimental, sendo algo novo, qual as variáveis chances de uma pessoa de relacionamento soro-discordante contrair o vírus? Não entendi bem a pergunta. Mas é no caso a PrEP injetável com um casal soro-discordante. A gente falou recente sobre isso. Soro-discordante, se a pessoa que vive com HIV está indetectável, ela não vai transmitir. A não ser que essa Isso. pessoa ela tenha a segunda pessoa, que é o diferente, no caso, esteja relacionando com outras pessoas que não estão indetectáveis. Daí sim há um risco, né? Aqui, acho que aqui na França tem uma injeção por mês. Não sei se está em estudo ou se já é. Eu acho que está em estudo também na França, não? Eu já soube que na França e em alguns outros países também já tem alguns estudos de medicação. Não tem, doutor Fábio? Nossa, aqui tá baixinho, para um pouco. Qual que é a pergunta, Luciano? Entendi. Na Eu tô. França já tem uma injeção por mês. Não sei se tem estudos ou já é a medicação. Na França já está sendo utilizado esse método? Não. Não, ela não está sendo utilizada como protocolo, está sendo utilizada como pesquisa, né? Certo. Eles usam ainda como, eles não estão usando a injeção a cada 4 semanas, mas o, não é o tratamento padrão na França. Ainda continua sendo comprimido via oral. Sim, O injetável ainda não foi aderido para o Serviço de Saúde Pública francês. Eles sim. tratam só com
praticamente o mesmo esquema que a gente usa. Uma coisa que a gente precisa entender também sobre essa questão dos estudos relacionados a HIV, que a coisa ela demora um tempo para ser efetivamente um método efetivo, né, doutor Fábio? Porque agora está tendo um estudo, pode demorar 10, 15 anos para efetivamente ser uma coisa que vai ser contínua e vai estar disponível para toda a população. Então, não é uma coisa da noite para o dia. Como, por exemplo, o dolutegravir, que até então não era indicado para mulheres grávidas. Então, a questão do tratamento, ele muda muito, muito constantemente. Só que ele precisa de pesquisas para isso. Um questionamento hoje que foi falado também foi a mãe, que é soropositiva, não poder amamentar. Não quer dizer que daqui 5, 10 anos isso não mude. Então, muita coisa na questão do HIV precisa de pesquisa para poder, sim, ser dito. Ah, isso é verdade. O indetectável, por exemplo, é uma coisa que demorou bastante tempo. Eu acho que já existe desde 99, não sei se eu estou errado, mas o estudo sobre o indetectável e intransmissível. E foi agora, em 2016, 2017, que isso veio a público. Então, os estudos eles estão aí justamente para ter essa segurança. Às vezes a gente, mas a injeção do HIV, a vacina, vai chegar para agora. Não, gente, está tendo estudo, vai demorar um pouco para chegar, mais uns 5, 10 anos, para realmente ser efetivo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir, doutor Fábio. Não, tá certo. E é interessante, se for ver historicamente, né? A gente teve momentos em que a gente interrompia o uso do antirretroviral, achando que ia fazer bem, que a pessoa controlasse sozinha. Teve no começo da epidemia a gente achava que era transmitida de formas mais absurdas pelo poppers, né? Então assim, a comunidade científica ela sempre tem essas questões, demanda tempo, como você disse, mas então é interessante ver que essas mudanças acontecem com uma certa frequência. O que a gente sabe que o método científico provou é que você tratar é a melhor coisa e que prevenção eu acho que é a palavra mais importante para a gente hoje no Brasil. É a única coisa que eu acho que pode mudar o curso da epidemia de HIV no Brasil é focar em prevenção. Aqui tem uma pergunta. Ó. No experimento da PrEP injetável, os usuários que receberam placebo serão avisados que estão recebendo mesmo? Acho que não, né? Como é pesquisa, acaba não. Não, porque tem essa questão de desenho de estudo, né? Que a gente tem critérios para aumentar a eficácia e a probabilidade estatística do estudo ser bom. Então, uma coisa que a gente faz no estudo clínico é cegar o estudo. Então, o paciente não sabe, o médico não sabe qual é a droga que está sendo usada pelo participante. E todos os participantes tomam o comprimido do mesmo tamanho, da mesma forma, e tomam a injeção do mesmo aspecto. Só que às vezes a injeção tem o remédio, às vezes não tem. Uhum. Às vezes o comprimido tem o remédio, às vezes é o placebo. Então ninguém sabe quem está tomando o quê. Todo mundo está tomando um antirretroviral, seja a PrEP convencional, seja o cabotegravir, mas é um estudo cego. Então, para não induzir a falhas, eu acho que esse remédio é mais eficaz, daí o médico escreve. Para reduzir esse caráter subjetivo de avaliação do estudo, a gente faz o cegamento do estudo, né? Sim. Ninguém sabe quem que Na verdade, isso eu acho que é para todo tipo de pesquisa, né? Para os dados não Uhum. ficarem incorretos. Eu também, quando. Qualquer tipo científico, você precisa fazer o estudo como se você não pudesse manipular os dados. Eu acho que é essa a palavra certa. Exato. Por isso que tem essa questão de ir descobrindo lá no final, né? Da pesquisa. Essa pesquisa ela está sendo desenvolvida na USP, doutor Fábio? Você está me ouvindo? Então, tá ruim, tá ruim o áudio, Tá. mas pode falar. Essa pesquisa que está sendo feita, ela está fazendo na USP? Desculpa, falhou um pouquinho. Tá, vamos lá. Tá me ouvindo agora? Oi? Tô. Tá.
Essa pesquisa que está sendo realizada é na USP ou não? O centro de pesquisa no qual a gente trabalha é dentro da USP. E fica no programa de educação e comunitária da USP, fica num prédio próximo do HC, perto do metrô Clínicas. Depois eu passo o endereço, mas é bem pertinho da USP. Tem outros centros no Brasil que fazem isso também, mas o que eu pertenço, que eu conheço, é esse na USP. Eu também soube de um em Porto Alegre. Até Uhum. é uma pessoa que eu estou conversando para a gente fazer uma live também. Gente, ó, para vocês ficarem mais informados sobre essa questão da PrEP injetável, tem a página do Dr. Fábio aí. Depois eu vou marcar lá naquele post também da live de hoje, que daí vocês podem seguir, porque vocês seguindo, vocês vão estar informados. Eu imagino que depois vão dar um parecer um pouco como é que anda esse estudo. Então, tipo, são coisas que vocês têm que acompanhar. Quanto mais a gente se inteirar e entender do assunto, fica muito mais fácil a hora que a gente for falar sobre o assunto. Não só sobre o HIV, mas também sobre esse novo método de prevenção. Eu realmente não conhecia absolutamente nada sobre ele, doutor Fábio. Estou aprendendo tudo aqui com o senhor, então se tiver alguma coisa errada, eu vou aprender com você, vou colocar a culpa em você. Tá? Ah, vamos lá. Então, Essa é a mesma pesquisa. tá, pode ir lendo aí. Então, essa mesma pesquisa que estavam fazendo sobre vacinas para cada organismo de cada pessoa, não é. Essa sobre os santuários, reservatórios, é diferente. É sobre a cura, né? Sobre como atingir o vírus que está no reservatório, que a gente não consegue inibir, mas é diferente. Isso é para prevenir, é para quem não tem infecção pelo HIV ainda. Show. Nossa, tô feliz, muito assunto bom, muito assunto interessante. Perguntaram rapidinho aqui, vamos voltar lá, que é sobre a questão da. Queria saber se ejacular na boca e engolir. Se a pessoa tiver HIV, pode transmitir? Pode transmitir, dependendo se você tiver algum ferimento lá, mas sempre evitar a questão da ejaculação na boca, que ela reduz o Sim. risco da infecção pelo HIV. Ah, acho que é isso. Doutor Fábio, mais algum assunto sobre PrEP que a gente precisa saber? O que eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que a gente não está controlando a infecção no Brasil. A gente tem grupos muito heterogêneos que a prevalência da infecção é muito heterogênea. A gente tem pessoas que estão muito, muito em risco e a gente tem que tomar muita atenção de que talvez a política que a gente esteja tomando não seja mais eficaz. Por isso que eu acho que a prevenção é a palavra do momento. E por isso que a prevenção ela inclui PrEP, testagem, diagnóstico precoce, tratamento, essa questão de trazer as pessoas que não têm acesso ao serviço de saúde e que elas possam ser acolhidas de alguma forma. Né? A gente tem uma prevalência em São Paulo de 25% de homens gays e HIV. Isso é altíssimo. Né? E se a gente for ver com uma lupa, são homens jovens que moram na periferia, que têm relação com outros homens. Então, assim, alguma coisa que a gente não está conseguindo chegar neles. Se a Sim. gente for olhar para as trans, 30%, né? Então, assim, é muito assustador que em 2019, a gente não tenha conseguido atingir pessoas que têm acesso à informação, mas que não conseguem, por algum motivo, ter acesso à prevenção da melhor forma que a gente tem. Eu tenho uma visão sobre isso, né? Eu digo que a positividade também é uma forma de prevenção, porque também a informação, antes de qualquer outro método, ela é um tipo de prevenção. Porque a partir do momento que você tem informação, que nem todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live hoje, têm informação sobre PrEP. Então, são pessoas que vão a pouquinha coisa, às vezes, mas essa pouquinha coisa pode impactar em muita coisa lá na frente. Por quê? Pode passar informação adiante. Então, a informação também ela é um método de prevenção e a gente precisa falar mais sobre o HIV e sobre esses métodos de prevenção, como a PrEP, como a PEP, como tantas outras que existem por aí.
Voltando. Exato, não concordo. Falhou, voltou. Pronto. Oi? Voltou. A internet resolveu dar essa Voltou, loucura. voltou, perdão. Então, vamos lá. As perguntas aqui. Aproveitar que o Dr. Fábio é infecto. Já vamos essa pergunta aqui. Quando a pessoa contrair AIDS, tem algum tipo de sintoma? Primeiro que não contrai AIDS, né? Contrai o vírus do HIV. Mas se a pessoa estiver no estágio de AIDS, Dr. Fábio, quais os sintomas? Então, quando a gente fala da manifestação clínica da infecção pelo HIV e da AIDS, né? São duas coisas diferentes que eu acho que sempre frisa no teu canal, né? Infecção pelo HIV tem um vírus no teu corpo que está controlado. A AIDS, você tem uma síndrome com uma série de sinais e sintomas que estão manifestando no teu corpo. Então, você tem sinais. É importante que cada organismo vai ter uma forma. Tem gente que vai ter contato com o vírus, pode ter uma infecção aguda no começo, ter alguns sinais de gânglio, febre, diarreia, uma virose, não deixa de ser uma virose, e depois controla, o seu próprio corpo controla e fica com uma taxa de vírus replicando, mas isso dura um tempo, 5, 10, 15 anos depois, você pode começar a ter as doenças oportunistas, as manifestações relacionadas a déficit imunitário. Então, isso é o que a gente viu na década de 80, começo dos anos 90. Agora a gente vê cada vez menos, ainda bem, graças à PrEP, graças à PEP, graças a tratamento de alta eficácia para HIV. Então a gente não vê mais esses quadros de infecção respiratória por pneumociste, tuberculose disseminada, essas diarreias por agentes oportunistas, tumores relacionados ao HIV, a gente vê cada vez menos, né? Legal. Então, as manifestações clínicas da AIDS a gente vê uma fase bem tardia. Sim. E é possível ficar indetectável por quantos anos, doutor Fábio? 5, 6 anos, mais anos? Como que funciona? Para a vida inteira, né? Hoje que a gente vê no ambulatório de HIV, um monte de paciente que está super bem controlado, que vem com complicações da idade, com hipertensão, com diabetes, com doenças relacionadas ao envelhecimento, e que, na verdade, você faz um ambulatório de clínica médica geral, orienta exercício, perda de peso, controle de pressão, e dá um antirretroviral. Porque essa pessoa, com a medicação que a gente tem hoje em dia, disponibilizada pelo SUS, e se toma direitinho, ela fica indetectável para a vida inteira. Show. E quem pode tomar essa injeção? Quem que pode participar desse estudo que está sendo feito? Então, esse estudo, essa injeção, a gente procura principalmente pessoas que têm uma vulnerabilidade. Então, assim, se você se sentir vulnerável, você pode entrar em contato com a gente. A gente tem, por causa do desenho do estudo, homens que têm sexo com homens, mulheres trans, travestis e população mais jovem, né? Mas, assim, todos os homens têm sexo com homens e população trans são as pessoas que, nessa fase inicial do estudo, vão ser convocadas para participar. Aí a gente faz uma entrevista, faz uma avaliação clínica, colhe o exame. Se os exames estiverem tudo bem, se a gente não tiver nenhuma infecção por hepatite, a gente convoca para o estudo. Tá. Duas perguntas ali, na verdade, são perguntas que a gente já respondeu, mas daí eu vou frisar. Indetectável, pode ter uma relação normal sem contaminar o parceiro? Sim, pode ter. Se está monogâmica, pode até excluir o preservativo, mas tem que ver se não tem outras relações concomitantes. Essa pesquisa é só para homens, somente com homens, não é só homens, pode ser pessoas que se sentirem vulneráveis, HSHs, homens que fazem sexo com homens, É, e tem que estar dentro do perfil que procuram para o estudo. Não quer dizer isso. que Nessa só fase, são querer. só homens. Mulheres, a gente não para a pesquisa do cabotegravir injetável, para essa pesquisa da PrEP injetável, a gente procurou focalizar na população onde a infecção está mais quente. Hum, Então, homens, né, que têm sexo com homens e trans. Nessa fase, ainda não convocamos mulher, né, porque tem a questão da gravidez.
que às vezes pode ser uma complicação, tem que ter um estudo mais aprimorado se a mulher ficar grávida durante o uso disso. E outra coisa, porque visando a epidemiologia da infecção agora, a população mais em risco, como eu falei, são homens que têm sexo com homens e mulheres trans. Então, vamos fazer uma analogia com essa injeção com relação ao dolutegravir. A injeção, ela está em processo de estudos, vai ali ficar 2, Isso. 3, 5, 10 anos fazendo o estudo. Depois que esse estudo finalizar e for comprovado, pode ser usado como método de prevenção. Vai para a população. Pode ser que venha que nem o dolutegravir, que não seja indicado para mulheres que estão em período fértil e depois de um tempo ser liberado para isso, depois de vários estudos. É isso? Então a gente vai Exato. sempre Exato. basear nos estudos. Agora é só teste, daqui a um pouco libera, depois libera para a população normal, depois para mulheres que podem engravidar. Isso, todo o processo, todo para cuidar os riscos que tem mais para frente. Segue essa ótica mesmo. Sim. A Gabi está perguntando, mulher que faz uso do dolutegravir ao engravidar ainda gera risco ao bebê? Não, foi feito um estudo agora recente, nessa feira lá no México, e diz que não tem mais esse tipo de risco. Então, é claro que no Brasil ainda não foi protocolado isso, mas a OMS já falou, e normalmente quando a OMS fala, depois logo em seguida o Brasil já faz uma portaria para isso. Tá certo, doutor Fábio? Pode me corrigir, tá? Certo, Não sou certíssimo. especialista, aqui você é o especialista no assunto, né? Preservativo estoura, faço uso de PrEP, ainda assim, risco de contaminação com risco? Não há risco, isso? Peraí, eu não entendi. Preservativo história, faço uso da PrEP? Não. Você está usando duas formas de prevenção, né? Você usa direitinho a PrEP, né? É, isso aí. Queria tirar uma dúvida, uma pessoa que faz relação sem preservativo e na hora de ejacular fica vulnerável do mesmo jeito? Na verdade, se está sem preservativo, ela vai ficar vulnerável, né? Mas se a pessoa estiver indetectável, não está mais vulnerável. Então, cada caso é um caso. Sobre isso, eu recomendaria, até porque a gente confunde muitas coisas. Tem um vídeo que é do Gabriel Comicholi, que é um vídeo que depois eu vou postar no Stories, dando a dica para vocês, que ele fala justamente sobre isso. Porque, será que transei sem camisinha? Será que me infectei? Daí tem a possibilidade da pessoa estar com HIV e ter HIV e estar indetectável ou não saber da sorologia. Tem vários porquês. Eu acho que esse vídeo vai ser mais específico para isso. Enfim, doutor Fábio, mais alguma coisa a acrescentar? Rapidinho só, antes, as pessoas que estão aí, antes de dar a palavra para o doutor Fábio. Desculpa. Antes de dar a palavra para o senhor, essa live falou sobre PrEP e PrEP injetável e alguns assuntos concomitantes sobre isso, tá? Depois ela vai estar vai estar salva aqui e depois vai estar no YouTube também para vocês que querem assistir, tá? Últimas palavras, doutor Fábio. O que a gente tem? Alguma coisa aí que a gente tem que falar mais? Eu acho que a gente frisou bem, né? Eu acho que o intuito era falar sobre PrEP, né? Que é a prevenção, dentro de um programa de prevenção combinada com outros artifícios, né? E deixa para quem tiver interesse em participar da pesquisa, pode contatar o Instagram, né? PEC.hcfmUSP, o Facebook do Programa de Educação Comunitária do HCFMUSP. Eu vou deixar o WhatsApp, que é de São Paulo, 11 93278 6719. 93278 6719, para quem tiver interesse em conhecer mais, né? Ou o e-mail que é agendamento.estudo@gmail.com. Perfeito. Depois a gente vai fazer um postzinho falando sobre esses dados aí, Obrigado. para quem, para quem queira procurar lá. E siga a página depois, também vou deixar a página
para entrar em contato com vocês, para o pessoal saber. Ah, sigam a página do Positividades também, quem não segue aí, para poder acompanhar também as lives posteriores. Próximo assunto da semana que vem é HPV. Doutor Fábio, muito obrigado por se dispor aí do seu tempo para fazer a gente entender sobre esse assunto. Vai agregar muito o pessoal que está assistindo aí também. Deve ter aprendido bastante coisa com relação à PrEP e à PrEP injetável. E muito obrigado e espero em breve ter o senhor aqui de novo falando sobre algum outro assunto em relação ao Legal. HIV. E Desculpa porque... Pode falar, desculpa. Não, desculpa porque começou com a cura, fica ruim o som, eu fiquei com dificuldade no finzinho. Eu te agradeço muito, Luciano, eu acho que você faz um trabalho incrível com divulgação de informação e empoderamento das pessoas. E a gente está aberto para qualquer coisa, qualquer parceria. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se tiver profissionais da área da saúde também que queiram falar sobre algum assunto sobre HIV, entre em contato com a gente ali no inbox, porque daí a gente combina direitinho uma semana para poder fazer o assunto.